Olá, olá, muito boa tarde, bom início de semana. O que é que eu me lembrei de fazer hoje? Partilhar, porque não dar o meu contributo naquilo que eu posso partilhar. Então, eu vou retomar a leitura do livro Olá, M. José Silva. Boa tarde. Eu vou retomar a leitura do livro Os Segredos da Mente Milionária. Aliás, vou ler de novo porque acredito que é muito importante lermos, é muito importante enchermos a nossa mente da informação que nos serve e que nos faz crescer e progredir e menos daquela informação que não nos serve e que só nos paralisa e só nos bloqueia. Então, eu decidi realmente... Olá, boa tarde, Manuel. Eu decidi ler no live o livro Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Aprenda a enriquecer mudando os seus conceitos sobre o dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas. Diz ele que a maioria das pessoas associa dinheiro a prazer imediato. Para mim, ele deve ser acumulado para proporcionar liberdade. Concordo, é nesse caminho que eu estou, de poder construir liberdade financeira. E, portanto, faz-me todo o sentido poder ler um livro que me ajuda nesse sentido. Então pensei, uma vez que eu vou ler o livro, por que não lê-lo aqui nas lives? Porque há pessoas que não gostam tanto de ler, gostam mais de escutar. Quem sabe pode ser uma ajuda para poderem absorver a informação que está neste livro, que é tão preciosa daquilo que eu já li até agora. Então, vamos lá aqui começar a leitura do livro. Quem é, afinal, o T. Harv Eker e por que devo ler este livro? As ideias e os conceitos que apresento neste livro não são por si mesmo verdadeiros nem falsos, não estão certos nem errados. Apenas refletem os resultados que obtive na minha carreira e as conquistas que observei na vida de milhares dos meus alunos. Creio que ao aplicar os princípios que aqui descrevo, você transformará a sua vida. Não se limite a ler este livro. Leve a sério os conceitos e depois faça a sua própria experiência com eles. Guarde o que lhe for útil e sinta-se à vontade para descartar o que não for. No que se refere a dinheiro, este livro talvez seja o mais importante que você já terá lido. Sei que essa é uma afirmação ousada, mas acredito que ele contém o elo que faltava entre o desejo e a conquista do sucesso. Como você já deve ter reparado, esses são dois mundos inteiramente diferentes. É provável que você já tenha lido outros livros, ouvido áudios e CDs, frequentado cursos e estudos diferentes, estudado diferentes métodos de como enriquecer com imóveis, ações ou negócios. Mas o que aconteceu? Para a maioria das pessoas, praticamente nada. Depois de um início promissor, tudo voltou a ser como antes. Mas a resposta existe, ela é simples, é garantida e você não vai conseguir driblá-la. Tudo se resume ao seguinte: se o modelo financeiro que existe no seu subconsciente não estiver programado para o sucesso, nada do que você aprende, sabe ou faz terá grande importância. Vou desmistificar o motivo pelo qual algumas pessoas estão fadadas a ser ricas e outras destinadas a uma vida de dureza. Você entenderá as raízes do sucesso, da mediocridade e do fracasso financeiro e começará a mudar para melhor. Deem-me aqui só um segundo, que aqui o meu filhote resolveu pedir ajuda. E ele é um dos grandes motivos porque eu decidi... Leva lá, filho. Trabalhar online a partir de casa é para poder acompanhar o desenvolvimento do meu filhote, Francisco, tem 2 anos e 5 meses. Voltando. Então, entenderá as raízes do sucesso, da mediocridade e do fracasso financeiro e começará a mudar para melhor o seu futuro nessa área. Saberá como as influências que recebemos na infância moldam o nosso modelo financeiro e podem nos conduzir a pensamentos e hábitos autodestrutivos. Aprenderá a fazer poderosas declarações que ajudarão a substituir maneiras negativas de pensar por arquivos de riqueza. Você passará a pensar e a prosperar como as pessoas ricas.
Conhecerá também passo a passo estratégias práticas para aumentar a sua renda e construir a sua riqueza. Na parte 1, explico como cada um de nós está condicionado a pensar e agir nos assuntos financeiros e esboço 4 estratégias-chave para você rever o seu modelo mental de dinheiro. Na parte 2, examina as diferenças entre o modo de pensar das pessoas ricas e da grande maioria das pessoas. Além disso, sugiro 12 atitudes e ações capazes de promover mudanças permanentes na sua vida financeira. E qual é a minha experiência, de onde venho? Sempre fui bem-sucedido, quem me dera. Assim como um grande número de pessoas, sempre tive muito potencial, mas os resultados que conseguia eram poucos. Lia todos os livros, assistia a todos os seminários sobre como prosperar. Eu queria muito ser bem-sucedido. Não sabia exatamente se era por causa do dinheiro, da liberdade, do sentimento de realização ou apenas para provar a minha capacidade aos meus pais. De qualquer modo, vivia obcecado com a ideia de ser um sucesso. Entre os 20 e os 30 anos de idade, comecei vários negócios, sempre com o sonho de fazer fortuna. No entanto, os meus resultados foram de fracos a péssimos. Eu trabalhava sem parar, porém não decolava. Sofria da doença do monstro do lago de Loch Ness. Embora ouvisse falar muito dessa coisa chamada lucro, nunca conseguia vê-lo. E pensava, se eu montar o negócio certo, se pegar uma onda boa, eu me dou bem. Mas estava errado, não dava certo, pelo menos para mim. E foi a última parte dessa frase que acabou chamando a minha atenção. Porque outras pessoas que atuavam no mesmo ramo estavam a conseguir ter sucesso e eu continuava quebrado. Tratei então de fazer um rigoroso exame de consciência. Analisei as minhas crenças, observei que apesar de dizer que queria ficar rico, eu tinha certas inquietações enraizadas a respeito do dinheiro. Acima de tudo, sentia medo, temia fracassar ou pior, ter sucesso e acabar a perder tudo. Nesse caso, eu seria realmente um panaca. Pior, destruiria a única coisa que sobrava a meu favor, a lenda de que eu tinha um grande potencial. E se eu descobrisse que não possuía as qualificações necessárias e estava condenado a uma vida de trabalho duro? Depois, por sorte, recebi conselhos de um amigo da família, um homem extremamente rico. Ele foi à casa dos meus pais jogar cartas e notou a minha presença. Na época eu estava a morar na suíte do andar de baixo, também conhecida como o porão. Era a terceira vez que eu voltava para casa. O meu pai deve ter falado com esse amigo sobre a minha lamentável existência, porque quando ele me viu, tinha nos olhos aquela simpatia normalmente reservada aos parentes de um morto. Ele disse, Arve, eu comecei igual a você, um desastre completo. Fantástico, isso faz com que eu me sinta bem melhor, pensei. Mas antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ele prosseguiu. Mas recebi um conselho que mudou a minha vida e eu gostava de transmiti-lo a você. Arve, se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que é algo que você não sabe. Na época eu era um jovem arrogante e achava que sabia tudo. Porém, ai de mim, a minha conta bancária mostrava o contrário. Comecei a prestar atenção. Ele continuou. Você sabia que a maioria das pessoas ricas pensa mais ou menos da mesma forma? Eu disse, não, nunca observei isso. Ao que ele respondeu, isso não é ciência exata, mas todos os ricos pensam de um jeito completamente diferente das outras pessoas. O modo de pensar determina as ações dos indivíduos e, consequentemente, os seus resultados. Você acredita que se pensasse como os ricos e agisse como eles conseguiria enriquecer também? Lembro-me de ter-te respondido com a confiança de uma bola murcha. Acho que sim. Então ele explicou, tudo o que você precisa fazer é copiar o modo de pensar dos ricos. Obrigada, Manuel, pelo feedback e um beijinho para o filhote e tudo a correr bem para vocês neste ano de 2021 e muita saúde e realização de todos os sonhos. Então, continuando, o modo de pensar determina as ações dos indivíduos e, consequentemente, os seus resultados. Você acredita? Ok, acho que sim. Então ele explicou, tudo o que você precisa fazer é copiar o modo de pensar dos ricos. Cético como eu era na época, perguntei, e no que você está pensando neste momento? A sua resposta foi, estou pensando que os ricos cumprem os seus compromissos e o meu neste momento é com o seu pai. As pessoas estão-me esperando para jogar. A gente se vê. E foi embora. Mas as palavras dele ficaram na minha cabeça. Como nada estava dando certo para mim, pensei, por que não fazer o que ele disse? E me dediquei de corpo e alma ao estudo dos ricos e do seu modo de pensar. Aprendi tudo o que podia sobre o funcionamento da mente humana, mas me concentrei principalmente na psicologia do dinheiro e do sucesso. Descobri que sim,
Era verdade, os ricos pensam de um modo diferente das pessoas que não possuem dinheiro e até das que têm uma vida confortável em termos financeiros. Acabei tomando consciência de como os meus pensamentos me empurravam para longe da riqueza e, o mais importante, aprendi técnicas poderosas de reconhecimento, de recondicionamento mental para passar a pensar da mesma forma que eles. Até que um dia decidi, chega de teoria, agora vou colocar isso em prática. Resolvi tentar outro negócio. Como estava envolvido com a área da saúde e exercícios físicos, abri uma das primeiras lojas de equipamento de ginástica da América do Norte. Mas não tinha dinheiro, então precisei fazer um empréstimo de $2.000 no cartão de crédito para abrir a empresa. Comecei a aplicar o que havia aprendido, a copiar as estratégias de negócio e o modo de pensar das pessoas ricas. O meu primeiro passo foi me comprometer a fazer sucesso e a jogar para vencer. Jurei manter o foco e jamais considerar a hipótese de sair do ramo antes de ficar milionário. Quem sabe até mais do que isso, era um comportamento radicalmente diferente das minhas iniciativas anteriores. Por pensar sempre no curto prazo, eu me desviava do rumo quando aparecia uma boa oportunidade ou me desinteressava quando as coisas não iam bem. Comecei a contestar também a minha atitude mental, sempre que tinha pensamentos negativos ou contraproducentes na área financeira. No passado eu costumava acreditar que o que a minha mente dizia era verdade, mas havia aprendido que muitas vezes a minha própria mente era o meu maior obstáculo ao sucesso. Decidi desprezar os pensamentos que não reforçassem a visão que eu possuía da riqueza. Apliquei todos os princípios que você vai aprender neste livro. Se deu certo e como. O meu negócio fez tanto sucesso que abri 10 lojas em apenas 2 anos e meio. Depois vendi metade das ações da empresa para uma grande companhia por $1,6 milhões e mudei-me para a ensolarada San Diego, na Califórnia. Tirei 2 anos para aperfeiçoar as minhas estratégias e começar a prestar consultoria de negócios a clientes em sessões individuais. Acredito que esse trabalho tenha sido bastante eficaz, pois essas pessoas começaram a levar amigos, parceiros e sócios às reuniões. Em pouco tempo passei a orientar 10, às vezes 20, clientes ao mesmo tempo. Um deles sugeriu que eu abrisse uma escola. Considerei a ideia excelente. Fundei a Street Smart Business School e ensinei a milhares de pessoas estratégias práticas de negócios para fazer sucesso em alta velocidade. Enquanto eu viajava a realizar seminários, percebi algo curioso. Às vezes, 2 pessoas se sentam lado a lado na sala e aprendem exatamente os mesmos princípios e estratégias. Umas delas utilizam essas ferramentas e sobem como foguete rumo ao sucesso. A outra, porém, não alcança praticamente nenhum resultado. Fica óbvio que, mesmo que fosse das ferramentas mais espetaculares do mundo, a pessoa terá grandes problemas se houver um pequeno vazamento na sua caixa de ferramentas, isto é, na sua cabeça. Por causa disso, formulei um programa chamado Seminário Intensivo da Mente Milionária, que se fundamenta no jogo interno do dinheiro e do sucesso. A combinação do jogo interno, a caixa de ferramentas, com o jogo externo, as ferramentas, fez com que os resultados de quase todos os participantes melhorassem extraordinariamente. Extraordinariamente. É isto que você vai aprender neste livro, como dominar o jogo interno do dinheiro para ser bem sucedido nele. Isto é, como pensar da mesma forma que as pessoas ricas para ficar rico também. Costumavam perguntar-me se o meu sucesso era fogo de palha ou uma conquista sólida. Vou expor a questão da seguinte maneira. Usando os mesmos princípios que ensino, ganhei muitos milhões de dólares e tornei-me multimilionário. Quase todos os meus negócios e investimentos vão de vento em popa. Há quem diga que eu tenho o toque de Midas, porque tudo o que eu toco vira ouro. Estas pessoas estão certas, mas o que talvez elas não percebam é que o toque de Midas é apenas outra maneira de mencionar um modelo financeiro programado para o sucesso. Exatamente o que você terá quando aprender estes princípios e colocá-los em prática. No começo de cada seminário intensivo da mente milionária, eu geralmente pergunto aos participantes: quantos de vocês vieram aqui para aprender? Essa pergunta é uma pegadinha, pois é uma partida, não é? Porque, como diz o escritor Josh Billings, não é o que nós não sabemos que nos impede de vencer. O nosso maior obstáculo é justamente o que já sabemos. Este livro é mais sobre desaprender do que sobre aprender. É essencial que você reconheça até que ponto os seus velhos modos de pensar e agir o conduziram à situação em que você está agora. Se você já é verdadeiramente rico e feliz, ótimo.
Caso contrário, eu o convido a considerar algumas possibilidades que podem não se adequar ao que você pensa que é certo ou apropriado para a sua situação. E por falar em confiança, adoro a história do homem que está a caminhar à beira de um penhasco quando de repente perde o equilíbrio, escorrega e cai. Felizmente ele tem a presença de espírito de se agarrar a uma saliência do penhasco e ficar pendurado ali de forma desesperadora. Depois de passar algum tempo nessa situação, começa a gritar por socorro. Há alguém em cima que possa me ajudar? Não houve nada. E continua a gritar. Há alguém em cima que me pode ajudar? Até que uma voz estrondosa responde. Sou eu, Deus, posso ajudá-lo. Solte-se e confie em mim. O que se ouviu de seguida foi: há mais alguém aí em cima que me possa ajudar? A lição é simples. Se você quer passar para um nível de vida mais elevado, tem que estar disposto a abrir mão de alguns dos seus velhos modos de ser e pensar e adotar novas opções. No fim, os resultados falarão por si mesmos. Parte 1. O seu modelo de dinheiro. Vivemos num mundo de dualidades. Alto e baixo, claro e escuro, quente e frio, rápido e lento, direita e esquerda. São alguns exemplos dos milhares de polos opostos em que convivemos. Deixa-me só aqui ligar o carregador, que estou a ficar sem bateria. Oi! Ok, então vamos lá. Vivemos num mundo de dualidades. Alto e baixo, claro e escuro, quente e frio, rápido e lento, direita e esquerda. São alguns exemplos dos milhares de polos com que convivemos. Para que um polo exista, é necessário que o outro exista também. É possível haver um lado direito sem que haja um lado esquerdo? Sem chance. Portanto, se existem regras externas para o dinheiro, há também regras internas para ele. As primeiras envolvem aspectos essenciais como conhecimento comercial, administração financeira e estratégias de investimento. Mas não menos fundamental é o jogo interno. Vou fazer uma analogia com um carpinteiro e as suas ferramentas. Ter as mais modernas ferramentas é indispensável para ele, porém ser um carpinteiro de primeira categoria capaz de utilizá-las com a habilidade de um mestre é ainda mais importante. Eu sempre digo, não basta estar no lugar certo na hora certa, você tem de ser a pessoa certa no lugar certo na hora certa. Quem é você então? Como você pensa? Quais são as suas crenças? Quais são os seus hábitos e as suas características? Qual é a sua opinião sobre si próprio? Quanta confiança você tem em si mesmo? Como é o seu relacionamento com as pessoas? Até que ponto você confia nelas? Você realmente acredita que merece ser rico? Qual é a sua capacidade de agir apesar do medo, da preocupação, do incómodo, do desconforto? Você consegue ir em frente mesmo quando não está disposto a fazer isso? O facto é que o seu caráter, o seu pensamento e as suas crenças são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. Stuart Wilde, um dos meus escritores favoritos, apresenta a questão da seguinte maneira: a chave do sucesso é despertar a própria energia, por isso atrairá as pessoas até você. E quando elas aparecerem, fature. Princípio da riqueza. Os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce. Porque o seu modelo de dinheiro é importante. Você já ouviu falar de pessoas que desabrocham financeiramente? Já notou que alguns indivíduos ganham rios de dinheiro e depois perdem tudo? Ou começam aproveitando uma excelente oportunidade e em seguida deixam o bolo desandar? Agora você sabe qual é a verdadeira causa desse problema. Por fora, parece má sorte, uma oscilação na economia, um sócio desonesto, seja lá o que for. Por dentro, porém, a questão é outra, não é? É por esse motivo que se uma pessoa... Estava aqui a reparar estes meus cabelinhos todos a nascerem. É fantástico. Eu, só agora fazendo aqui um parênteses, eu fui mamã, estive a amamentar, então comecei aqui com entradas no meu cabelo e estava a ficar assustada e a perder muito cabelo e agora estou super feliz, está-me a nascer cabelo e ele está super forte, como podem ver, e é isso. Portanto, nada como a pessoa poder perceber qual é que é a situação que tem e depois usar os produtos que podem entregar resultados. Eu, no meu caso, estou a consumir um colagênio fantástico que me está a dar este resultado brutal no cabelo e também depois nas unhas, articulações, cartilagens, pele, enfim, foi só um parênteses. Fecha parênteses. Voltando aqui ao livro, só porque estava a ver aqui este cabelo todo espetado.
Por dentro, porém, a questão é outra. É por esse motivo que se uma pessoa ganha muito dinheiro sem estar interiormente preparada para isso, o mais provável é que a sua riqueza tenha vida curta e ela acabe sem nada. A maioria das pessoas simplesmente não tem capacidade interna para conquistar e conservar grandes quantidades de dinheiro e para enfrentar os crescentes desafios que a fortuna e o sucesso trazem. É sobretudo por causa disso que elas não enriquecem. Um bom exemplo são os que ganham as lotarias. As pesquisas mostram continuamente que, seja qual for o tamanho do prémio, a maior parte desses felizardos acaba a voltar ao seu estado financeiro original, isto é, a ter a quantidade de dinheiro com a qual conseguem lidar com mais facilidade. No caso de quem enriquece pelo próprio esforço, ocorre exatamente o contrário. Repare que quando um milionário desse tipo perde a fortuna, geralmente ele a refaz em pouco tempo. Nesse aspecto, Donald Trump é um ótimo exemplo. Ele tinha bilhões de dólares e perdeu cada centavo. 2 anos depois recuperou tudo e até conseguiu mais. Como se explica esse fenómeno? É simples. Pessoas assim podem perder todo o dinheiro que possuem, mas jamais perdem o ingrediente mais importante do seu sucesso, a sua mente milionária. No caso de Trump, a sua mente bilionária, é claro. Você já percebeu que ele nunca poderia ser apenas um milionário? Como você acha que ele se sentiria a respeito do seu fracasso financeiro, do seu sucesso, se o seu património líquido fosse de 1 milhão, provavelmente arruinado, um completo fracasso financeiro. Isso acontece porque o termostato financeiro desses empresários está regulado para produzir bilhões e não milhões. Algumas pessoas têm um termostato financeiro programado para gerar milhares e não milhões. Outras têm um termostato ajustado para criar algumas centenas. Finalmente existem aqueles cujo termostato financeiro está condicionado a funcionar abaixo de zero. Elas estão congelando e nem sabem porquê. A realidade é que a maior parte das pessoas não atinge o seu pleno potencial, não é bem sucedida. As pesquisas mostram que 80% dos indivíduos jamais serão financeiramente livres, como gostariam, e 80% nunca se considerarão de facto felizes. O motivo é simples. As pessoas, na sua maioria, agem de forma inconsciente. Portanto, vejam bem, 80% dos indivíduos jamais serão financeiramente livres, 80%, e 80% jamais se considerarão de facto felizes. As pessoas, na sua maioria, agem de forma inconsciente, quase dormem no ponto, trabalham e pensam num plano superficial da vida, baseadas somente no que veem. Elas vivem estritamente no mundo visível. As raízes geram os frutos. Imagine uma árvore. Suponha que seja a árvore da vida. Nela há frutos. Na vida, os nossos frutos são os nossos resultados. Nós olhamos para eles e não gostamos do que vemos. Achamos que os frutos que produzimos são poucos, muito pequenos, ou que o seu sabor deixa a desejar. O que tendemos a fazer então? A maioria de nós dedica ainda mais atenção aos resultados, mas de onde eles vêm? São as sementes e as raízes que os geram. É o que está embaixo da terra que cria o que está em cima dela. É o invisível que produz o visível. E o que significa isso? Isso quer dizer que se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Princípio da riqueza. Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Vou deixar a minha leitura hoje por aqui. Espero que tenha sido útil, espero que possa ser algo de valor para uma pessoa. Se for, deixa aqui o teu like, faz o teu comentário, partilha. Quem sabe há mais pessoas que não gostam de ler, mas que gostam de escutar. E eu vou todos os dias ler um pouco do livro Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. E vou estar aqui disponível para poder trocar umas ideias. Entretanto, dizer-te o seguinte: para quem quer desenvolver a sua mente milionária, para quem está à procura de um caminho para o fazer e de uma ferramenta para realmente poder construir a liberdade financeira, tornar-se milionário, hoje às 21 horas Portugal vai ser apresentada uma melhor solução empreendedora para quem é ambicioso, para quem quer mais, maior e melhor da vida, para quem ousa ter resultados diferentes. Então
escolhe fazer coisas diferentes. Se fizer sentido para ti, se és uma pessoa que estás à procura, envia mensagem privada a dizer sim, eu quero um 2021 abundante e eu partilho contigo o link para poderes ter acesso exclusivo hoje às 21 horas de Portugal. Até lá, um grande beijinho, um fantástico dia e no mais, até amanhã!